Olá, meu nome é Sandra de Cássia Araújo Pellegrini, eu sou professora da Universidade Estadual de Maringá, e eu vim para falar para vocês hoje sobre uma comunicação de pesquisa intitulada Saberes e Memórias expressos no Patrimônio Artístico de São Vicente, São Paulo, Brasil. Esta comunicação de pesquisa é parte integrante da investigação realizada no Centro de Estudos das Artes e do Patrimônio Cultural da Universidade Estadual de Maringá, situada no estado do Paraná, Brasil. Em linhas gerais, eu busco apreender as encenações do espetáculo teatral relativo à celebração da Vila de São Vicente, São Paulo, marcada pela chegada do colonizador português, chamado Martim Afonso. A peça teatral, encenada nas areias de São Vicente, é apresentada como uma representação de um legado da população residente do município litorâneo de São Vicente. E São Vicente é um balneário. Meu objetivo centra-se na discussão da transformação de uma iniciativa da Companhia de Teatro Amador de São Vicente, de meados de 1970, e a sua transformação em um espetáculo global no início do século XX, de acordo com as pretensões do fomento ao turismo na estância balneária de São Vicente, São Paulo. A partir do enfoque proposto, eu viso apreender as interpretações e as interfaces entre as noções de patrimônio e memória, permeadas pela espetacularização de referenciais históricos e culturais, patrocinados por autoridades políticas e agentes sociais envolvidos nos empreendimentos turísticos vicentinos. Posto isso, vale lembrar que São Vicente é conhecida como o primeiro núcleo urbano do Brasil e que celebrou seus 490 anos de existência no mês de janeiro de 2022. As suas praias ocupam a extensão de 3.400 metros do litoral sul do estado de São Paulo e, segundo os dados de IBGE, reúne cerca de 350 mil habitantes em uma área de 147 mil quilômetros quadrados na microrregião litorânea da cidade de São Santos, em São Paulo. As empresas turísticas que realizaram investimentos com vistas a atrair veranistas e fomentar o turismo, mediante a apresentação de opções alternativas de entretenimento, como, por exemplo, espetáculos teatrais, que narravam a saga de Martim Afonso e os conflitos do colonizador com indígenas brasileiros, além da criação de um parque temático denominado de Parque Cultural Vila São Vicente, localizado na Praça João Pessoa, na área central da cidade. Nesse parque também eram encenadas peças teatrais. A despeito da intencionalidade dessas iniciativas, é certo que o Parque Cultural Vila de São Vicente, inaugurado no ano 2000, nas imediações da Igreja Matriz, era apresentado aos veranistas como uma máquina do tempo, entre aspas, né? Que, segundo as notícias veiculadas pela Prefeitura Municipal, abre aspas, reproduzia a arquitetura, usos e costumes da primeira cidade brasileira colonizada por portugueses, fecha aspas. Algo que a população local tinha muito orgulho, né? Nesse parque, os turistas podiam apreciar o cotidiano colonial do século XVI e se depararem com homenagens a importantes personagens da história vicentina, quer dizer, da história oficial vicentina, né? No cenário do parque, há réplicas do Pelourinho, do casario que abriga bares, restaurantes com atrações musicais, lojinhas de souvenir e locais para exposições de fotografia e pintura. Nos finais de semana, quando o fluxo de visitantes é maior, atores surgem pelas ruas e pelas tabernas, declamando poesias, contando histórias da fundação de São Vicente e ainda recriando conversas entre comadres que, tal qual nos antigos vilarejos coloniais, comentavam coisas e casos do dia a dia. Se no âmbito do patrimônio histórico e natural, a trajetória da preservação no município
enfrentou problemas e até descaso, a situação se agravou no que diz respeito à preservação das práticas culturais da população vicentina, como é o caso do teatro amador. Uma das evidências desse prestígio em relação às práticas culturais vicentinas se deu por meio da exclusão de grupos do teatro amador da cidade que conceberam e apresentaram a peça Fundação da Vila de São Vicente, em 1982, no decorrer da comemoração dos 450 anos da cidade. Aliás, uma iniciativa apoiada pela então Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal. À época, parte dos moradores atuavam no espetáculo que revivia a chegada de Martim e Afonso ao litoral sul de São Paulo. A comunidade vicentina participava ativamente das celebrações religiosas, das solenidades cívicas, das festividades culturais. A peça era exibida em um cercado da Praia do Gonzaguinha, que é uma das praias de São Vicente mais conhecidas, né? Com poucos elementos cenográficos, figurinos mais ou menos improvisados e um elenco coadjuvante formado por voluntários da comunidade. Porém, em 1988, esse espetáculo, tomado por outras proporções a ponto de suscitar parcerias entre o público e o privado, tomou um gigantismo, com vistas a custear as obras de construção de uma arena na Praia do Gonzaguinha. O cenário já não era mais improvisado, os principais atores da cidade foram sendo substituídos por atores profissionais famosos no meio artístico brasileiro e, pela primeira vez, a festa foi encenada, exibida no período noturno. Já no ano 2002, essa atração turística foi inclusa na lista do livro dos recordes, no Guinness Book, como o maior espetáculo teatral de areia de praia no mundo. Mas, passados mais de 5 anos, portanto, em 2007, ela passou por novas transformações, quais sejam a inserção de uma sofisticada queima de fogos e da réplica da caravela Espírito Santo, integrada ao circuito turístico vicentino em 2007. À mesma época, o show teatral obteve repercussão nacional e passou a ser exibido em vários atos ou partes. O cenário e o espetáculo que outrora, ou seja, em 1982, era encenado em um único dia, passou a receber um público de quase 56 mil pessoas durante 7 dias da semana. A peça teatral passou a contar, então, com a participação de 1.300 atores coadjuvantes da comunidade e de atores profissionais que destacavam-se nas emissoras de televisão brasileira, tais como a Rede Globo, né, que é conhecida mundialmente. O gigantismo e a espetacularização das edições da Fundação da Vila de São Vicente, realizada sempre na segunda quinzena do mês de janeiro, distanciou-se da população local e definitivamente se tornou um entretenimento para os veranistas. Todavia, a grandiosidade das edições, embora tenham captado recursos de marketing cultural, por um lado, provocaram euforia entre os munícipes, atraíram muitos turistas e geraram renda para a população que sobrevivia de trabalhos informais. Mas, por outro, causaram descontinuidades na exibição do espetáculo, devido aos onerosos orçamentos e à dificuldade de patrocínio de empresas estatais e privadas. Mesmo assim, a matéria São Vicente completa 484 anos, publicada no jornal A Gazeta de São Paulo, de 22 de janeiro de 2016, saudou a retomada da peça teatral de forma não oficial, agora então encenada no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mais precisamente nos jardins da Casa do Barão, com apoio de grupos de arte e moradores da cidade. Então, a peça volta às mãos da população citadina, né? Dessa vez, apenas 200 atores da comunidade reassumiram seus papéis
e o médico e músico da cidade, Henrique Martins, personificou a figura de Martim Afonso de Souza, sob a direção de Roberto Marquesi, responsável pela primeira edição do espetáculo na praia em 1982. Então, o que se vê é uma retomada, então, da população por parte de um grupo, né, de teatro amador, que retoma, então, o espetáculo que era da comunidade e, com o passar do tempo, passou a ser totalmente desfocado dos seus princípios iniciais, né? Então, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, partindo, então, para as considerações finais, eu devo destacar que os vínculos entre identidades locais e os patrimônios culturais tendem a estreitar-se no momento em que o tombamento ou o registro se tornam canais para os habitantes recriarem simbolicamente a relação da cidade e de sentirem que suas reminiscências ou suas memórias individuais integram as memórias coletivas dessa cidade, desses lugares. Portanto, como bem o lembram Canclini, Baba, Burke, as ações educativas, os projetos de conservação, reabilitação e revitalização e a implantação de leis e decretos de nada valem se o sentido de pertença não estiver vivo na alma das comunidades que formam o contingente populacional das cidades. Obrigada.